Deuteronômio 17, a partir do versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, e a possuíres e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei como todas as nações que me cercam. Estabelecerás sobre ti o rei que o Senhor, o teu Deus, escolher entre os teus irmãos. Não poderá estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei que está diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia consigo e a levará todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Feche os seus olhos só mais um instante. Irmãos, eu particularmente, todas as vezes que paro para estudar a palavra de Deus, eu tenho esse costume, esse hábito de pedir ao Espírito Santo de Deus que me dê a inteligência necessária para compreender aquilo que o Senhor quer falar comigo. E nesta manhã não é diferente. Senhor meu Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, mais uma vez, para estudar a Tua palavra. Senhor, isso aqui não é um culto qualquer. Isso aqui é um momento muito precioso para a nossa vida cristã. É um momento de aprendermos um pouco mais, de meditarmos um pouco mais naquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Meu Deus, quando olhamos para o passado, temos capacidade de compreender o nosso presente e entender aquilo que está por vir. Por isso, nos dê, Senhor, a inteligência necessária nesta manhã para absorvermos tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Tem misericórdia da minha vida, Deus. Sem o Senhor eu não sou nada, não tenho condições de nada. Aquilo que coube a mim fazer eu fiz, mas agora eu apresento ao Senhor e peço do Senhor a sua capacitação nesta manhã. Sê conosco, no nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, nós vamos estar estudando sobre esse estado teocrático do Antigo Testamento. Antes de ter sido instalada uma monarquia, houve uma direção de Deus, aonde o próprio Deus era o líder deste povo. Aqui, quando nós deparamos para estudar, esse momento da história desse povo, nós temos que levar em consideração que o homem, o ser humano, ele é filho do seu tempo. Então, para entendermos melhor tudo aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra, se faz necessário nós compreendermos esse momento especificamente. Que tempo é esse na história? O momento em que esses reis vão surgir. Às vezes nós podemos perguntar assim, olhamos para esse texto e perguntamos a nós mesmos, o que isso me interessa? O que isso tem para dizer para mim? Se isso é história. Mas quando voltamos os nossos olhos para a palavra do Senhor, nós vamos ver lá em Isaías, no capítulo 46, Deus dando uma instrução. É o próprio Deus dizendo, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim.
Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Esta passagem, irmãos, ela é muito importante para nós, porque ela nos ensina um princípio básico. Deus está no controle da nossa história. É Deus que governa a história do homem. E Ele nos garante aqui que os seus planos, o seu propósito não vai falhar. É Ele que vai fazer que a sua vontade se cumpra. Se cumpra na história da humanidade e se cumpra na minha vida e na sua vida. Isso significa que a vontade divina, ela é soberana. E que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Aleluias. É maravilhoso nós termos essa certeza, irmãos, em tempos de incerteza como o qual nós vivemos. É maravilhoso nós sabermos que a nossa confiança está depositada em Deus e não no homem. Em Deus que controla todas as coisas. Olhamos à nossa volta, o que nós vemos é o que, irmãos? Tragédia, catástrofe, más notícias, desespero, fome, guerra. Mas quando ajustamos o nosso foco para o Senhor, nós entendemos que Ele está no controle, que Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus amoroso, e Ele e os seus propósitos se concretizarão. É muito importante nós termos em mente que todas as vezes que estudamos o Antigo Testamento, é importante olhar para o passado para interpretar o presente e compreender o futuro. Este passado aqui traz princípios que não mudaram, traz verdades que não mudaram e que elas valem até os dias de hoje. E com a graça de Deus eu pretendo passar isso para você neste tempinho que nós temos aqui. Qual é o objetivo da nossa aula hoje? Primeiro, conhecer o conceito de teocracia. Quais são as suas implicações, as suas características e suas funcionalidades? Irmãos, nós temos alguns governos teocráticos no mundo hoje? Temos, mas não de Deus. Então, não confunda. Não confunda um governo teocrático muçulmano com o governo de Deus. Por favor. Tá? Nós estamos aqui e vamos enfatizar o governo de Deus. Entender que nos reinos de Israel e Judá, houveram sim reis maus e reis bons. E aplicar o princípio da teocracia, o governo de Deus, aonde, irmãos? Na nossa própria vida. Na nossa vida. Deixar que o Senhor governe a nossa própria vida. Então, partindo do princípio, né, do nosso objetivo, a primeira pergunta que nós temos que responder a respeito dessa lição é: o que é teocracia? A teocracia no Antigo Testamento descreve o governo direto de Deus sobre a nação de Israel, onde ele era reconhecido como o supremo legislador, juiz e rei. Como é que isso funcionava? Como que esse sistema funcionava? Não havia separação entre as leis civis e religiosas. Deus, Ele levantava líderes para que eles guiassem o seu povo. Ele levantava pessoas específicas com missões específicas, como Moisés. Qual foi a missão específica de Moisés quanto líder de Israel? Tirar o povo do Egito, direcionar este povo até a entrada da Terra Santa. Josué tinha uma missão específica. Qual era a missão específica de Josué? Seguir pós Moisés, direcionando esse povo para que eles tomassem posse da Terra Santa. Então, Deus era que levantava estas pessoas, não era o homem que escolhia. Levantou-se também juízes. Vocês se lembram de Débora? Vocês se lembram de Gideão?
juízes levantados por Deus para resolverem as disputas daquela época. O tempo dos juízes dura mais ou menos 350 anos. E esse povo ali, é interessante nós pensarmos que era assim que o povo vivia. Enquanto o juiz estava vivo, o povo servia a Deus. Aquele juiz morria, o povo se afastava de Deus. Voltava-se para a idolatria, voltava-se para fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Até chegar Samuel. Samuel foi o último juiz e foi aquele quem ungiu o primeiro rei. Quando a gente olha para a Bíblia, assim, parece que tudo foi assim, né? O ano passado, o ano seguinte, não. Eram anos, séculos, né, que se passaram. Profetas e juízes transmitiam as ordens recebidas diretamente de Deus. E assim era seguido. A constituição da nação era qual? A Torá. A Torá representa os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Então, eles eram direcionados por estes livros. Quando nós lemos aqui em Deuteronômio, Deus antevia que o povo ia querer um rei. Vocês prestaram atenção nessa leitura? Não era o que Deus tinha determinado para eles. Mas como ele é o controle, como ele conhece a história do homem, ele anteviu isso e já disse para Moisés: escreve aí quais são os requisitos para isso, caso isso venha acontecer. No livro de Juízes, a insatisfação do povo era tão grande que a palavra de Deus nos diz em Juízes 17:6 que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Esta frase chama muito a minha atenção, porque o autor de Juízes, quando diz que naqueles dias não havia rei, havia uma expectativa de que se um rei, se um homem assumisse o trono, seria diferente. As coisas seriam diferentes. Essa realidade, esse clamor, surge por um governo centralizado e o povo revoltado vai até Samuel. 1 Samuel 8, de 1 a 5, abre a sua Bíblia aí junto comigo, por favor. Vai nos dizer assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram líderes em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então as autoridades de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: está velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as... Eles queriam um rei para quando? Para agora. Constitui-nos um rei agora, para que sejamos iguais, porque governe-nos iguais às nações vizinhas, como todos que estão aqui ao nosso redor. Irmãos, Deus anteviu essa situação, mas Ele deixou claro que havia instruções específicas para esse rei. Havia instruções certeiras. Não era qualquer um que iria governar, não era qualquer um que iria assumir a liderança de Israel. Antes de qualquer coisa, esse rei teria que ser um vassalo de Deus, um servo de Deus. Ele falaria e faria aquilo que Deus mandasse. Ele não teria direito de instituir leis próprias, ele teria que usar da Torá, ela seria seu direcionamento. Então, quer dizer, seria um homem
que iria assumir essa autoridade, mas haveria ali instruções específicas para que ele exercesse a sua autoridade mediante o povo. Os motivos que levaram o povo a querer um rei foi simples. Os filhos de Samuel, como nós acabamos de ler, eles eram corruptos, eles eram uma decadência, eles não exerciam a função de acordo com os seus pais. E isso, irmãos, leva-nos a pensar, né? Porque a Bíblia não fala que tipo de pai Samuel foi, como Samuel educou os seus filhos. Mas estes homens já eram adultos, independentes, responsáveis pelas suas ações. Então, nenhum pai, nenhuma mãe pode se sentir responsável pelos erros dos seus filhos. Ontem nós estávamos aqui na reunião de casais e o preletor da noite deu um testemunho de um neto dele, do que o neto fez e aonde o neto se encontrava. Irmãos, eu fiquei chocada de ouvir aquele relato. Ô Dani, meu coração doeu, porque nós estamos falando de um homem de Deus que com certeza ensinou o caminho do Senhor aos filhos e deu exemplo aos netos. Passando por uma vergonha daquela, por uma tristeza daquela, naquela altura do campeonato da vida. Ninguém pode olhar e dizer assim, a culpa foi de quem? Foi do neto. Não foi não? Não sei se passou isso na cabeça de vocês, como que um crente faz uma opção daquela. É triste, mas é verdade. Mas faz. Vocês estão vendo os filhos de Samuel? Samuel era um homem comprometido com Deus. Comprometido. Esses meninos cresceram nesta casa, vendo esse homem andar em retidão com o Senhor. E eles escolhem o pior caminho. E para agravar a situação, há uma batalha entre os filisteus e os israelitas. E a liderança do povo fala para eles dois, vão levar a arca da aliança para essa batalha, porque lá a presença de Deus vai nos garantir a vitória. E o que acontece com a arca? A arca é levada pelos filisteus. Os filhos de Samuel morrem nesta batalha. E foi neste cenário de caos, o povo revoltado vem até Samuel e busca de Samuel uma solução. Nós queremos um rei para agora. Só que Deus, como nós vimos no livro de Deuteronômio, ele deixou um princípio de representatividade. Esse rei não podia ser qualquer rei. Este homem teria que ser escolhido especificamente por Deus. Jamais poderia ser um estrangeiro. Jamais. E além disso, ele iria representar o próprio Deus. Esse rei tinha direitos. E de acordo com o texto que nós lemos, esse rei escolhido, ele tinha o direito de convocar todos os jovens para compor o seu exército permanente. Samuel advertiu o povo, olha, seus filhos homens, todos eles que forem fortes e saudáveis, irão ser filiados ao exército. Não poderão estar ajudando na obra, no trabalho de casa, na fazenda, no plantio, não. Eles vão compor o exército do rei. Eles vão instituir uma instituição de trabalho compulsório e obrigatório na agricultura e na metalurgia. O povo teria que trabalhar e sustentar o exército. De tudo que o povo plantasse, de tudo que o povo fabricasse, de tudo que o povo produzisse, uma parte seria enviada para sustentar o exército do rei. A mão de obra qualificada, né, de produto manufaturado, iria trabalhar exclusivamente para quem? Para o rei.
a ordenação de tributos. Esse reinado, para se sustentar, ele iria estabelecer o quê? Impostos. O povo teria que pagar impostos para a estrutura do governo. E, por último, o rei tinha direito de instituir uma servidão do povo na terra. Samuel explicou detalhadamente para eles quais eram os direitos do rei. E falou para eles, olha, depois vocês não vão poder recusá-lo. Depois vocês não vão poder reclamar do que vocês escolheram. Irmãos, isso lembra vocês alguma coisa? Eu penso muito nos nossos dias. Nós elegemos um governante acreditando que vai fazer algum bem para o povo. Depois que desanda, tu tem como reclamar, irmãos? Não tem. Tem que aguardar. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu entendo que não havia problema nenhum do povo querer um rei. Até porque Deus já havia colocado aqui, muito tempo antes, os critérios para isso. O problema do povo era a motivação. Queriam um rei para que fossem igual às nações vizinhas. Desejo totalmente contrário ao plano de Deus. Desde que Deus instituiu o povo de Israel, ele queria que o povo fosse o quê? Um diferencial na terra. Eles atraíssem os povos para Deus e não fossem atraídos por eles. Queria que eles amassem Deus, testemunhassem de Deus. Mas não. Eles se encontram aqui no momento em que o desejo do coração era o quê? Ser igual às nações vizinhas. Isso, irmãos, tem que nos chamar a atenção, porque nós, quanto crentes, nosso desejo não tem que ser igual a esse mundo que está aí. Nós não podemos nos deixar ser levados por isso que está aí. Eu, semana passada, estive visitando uma pessoa, um casal, e eu os perguntei, o que os trouxeram para esta igreja? Conversamos muita coisa e tudo, e ele falando e tudo, ele disse para mim que quando ele chegou aqui, ele perguntou para Deus, Deus, como o Senhor conseguiu esconder essa igreja? Irmãos, não falo isso com intenção de exaltação, mas sim com o intuito de dizer a você o quanto é necessário priorizar a palavra de Deus, o quanto é necessário dar valor à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, a conhecer a vontade de Deus, sem subterfúgios, sem enganações, sem necessidade de modismo. O que nós vemos no mundo de hoje são igrejas entrando por um caminho muito tênue, muito perigoso, porque acreditam que se adaptar a algumas coisas dentro do culto, vai prender o membro, vai prender aquela pessoa. Ah, irmãos, isso é engano. Ninguém prende ninguém, ninguém segura ninguém. Só tem um princípio que muda e transforma a pessoa. Palavra de Deus é que molda caráter, palavra de Deus é que confronta caráter, palavra de Deus. Sem conhecer a palavra, não dá em nada. Você vai ser liderado por emoção. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor quer de mim, de você, um culto emocional? Não. Um culto racional. Eu me emociono na presença de Deus? Claro. Com certeza.
mas o meu culto é um culto racional. Então, este homem, levantado por Deus, ele tinha alguns direitos. Samuel, o último juiz, profeta do Senhor, fala para eles: olha, vocês vão receber o que estão pedindo, mas ninguém diga depois que não foi avisado. Esse rei, ele tinha deveres. Ele tinha deveres a ser cumprido. A fim de manter-se submisso a Deus, o rei de Israel não poderia fortificar-se como os monarcas vizinhos. Ele não podia ampliar o seu exército, ele não podia pensar assim, né? Eu vou me engrandecer. A ideia era de que o povo, debaixo de um estado teocrático, de um rei, regido pelo rei dos reis, entendesse que a dependência deles era de quem? De Deus, e não do homem. Aqui, os deveres deste rei era não multiplicar cavalos. Isso significa o quê? Não confiar no poderio bélico e nem a força do seu exército. Ele vai dizer, não se submeter à servidão, à escravidão humana. Quer dizer, você não vai fazer acordo com outros países para se submeter ao domínio deles. Você não vai voltar lá no Egito nunca mais, nem que seja para negociar cavalos. Ele vai dizer, olha, não multiplicar mulheres, não deixar-se dominar pela lascívia, não multiplicar ouro e prata, não confiar nas riquezas, ler a Torá todos os dias da sua vida. O rei deveria fazer uma cópia da Torá, carregar essa cópia com ele, mantê-la perto dele, ler todos os dias, para que isso evitasse dele se sentir mais importante do que os outros, de que ele se sentisse melhor, capaz, mas pelo contrário, para ele reconhecer a necessidade e dependência dele de Deus. Então, Deus deu a ele aqui as instruções. Irmãos, quando eu vejo essa instrução para os reis, eu lembro de nós. É impossível para nós sabermos a vontade de Deus sem conhecer a sua palavra, não é verdade? Sem estudar a sua palavra, sem ter intimidade com a sua palavra. Os reis de Israel respeitaram isso, irmãos? Do pouco que você conhece dessa história? Não, nenhum. Eles desprezaram todas essas advertências e os seus comportamentos causaram o quê? A queda. Eu trouxe um exemplo de Salomão. Salomão foi um homem que tinha tudo a seu favor. Tudo. Mas ele, depois de enriquecer, de casar com inúmeras esposas e criar um grande exército, olha aí o que ele fez. Seu coração se afastou de Deus. Este próprio Salomão, lá na frente, na idade avançada, ele vai deixar um conselho milenar para nós, que está lá em Provérbios 4, 23, que vai dizer assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Guarda o seu coração. O coração de Salomão se afastou de Deus, porque ele se deixou levar pelos requisitos que Deus havia dito que ele não fizesse. Samuel sabia muito, sabia, mas deixou de guardar seu coração. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o pecado de Salomão, irmãos, levou Israel a uma divisão irreversível e depois a um cativeiro. Muitas vezes, o nosso pecado pode provocar
situações irreversíveis na vida da nossa família, na vida dos filhos. Consequências que nós não vamos ter mais como consertar. Deus nos perdoa, mas nós vamos ter que lidar com as consequências. Salomão foi perdoado pelo Senhor? Foi. Ele teve a oportunidade de se redimir, de dizer a Deus que reconhecia as suas falhas. Mas, infelizmente, já era tarde. Já era tarde. No decorrer das lições que vamos estar estudando à frente, nós vamos ver os erros e os acertos de cada um dos reis de Israel. Como o poder seria exercido, né, pelas autoridades que Deus havia delegado. O juiz funcionava como um líder local nas cidades. Ele organizava a vida pública aplicando as leis. O profeta alertava o povo e exortava o povo a respeito do quê? Dos seus atos. Aquilo que estava desagradando a Deus, aquilo que Deus não aprovava, né? E os sacerdotes, por sua vez, organizavam a vida religiosa de Israel. Israel, antes do monarca, ele era liderado por essas 3 autoridades. E é importante nós entendermos esse conceito de autoridade para entender a relação com Deus e também com as demais pessoas. Porque se nós olharmos para a nossa vida, todos nós, em nossas relações, ou estamos debaixo de uma autoridade, ou estamos liderando alguém. Não é assim? Você que é empresário, que tem o seu negócio, você lidera seus funcionários. Você que é gerente de uma empresa, você lidera funcionários e é liderado pelo dono. Na família, a esposa é liderada pelo marido e ela lidera quem? Os filhos. Lidera a casa, a organização da casa. Então, durante a nossa vida, nós vamos estar aí circulando entre esses 2 momentos. Ou seremos autoridade sobre a vida de alguém, ou alguém é autoridade sobre a nossa vida. No Antigo Testamento, essa realidade se evidencia com essas leis, com esses homens, com estes cargos estabelecidos que possuíam funções específicas. Após este momento, vai surgir a monarquia, que vai ser o último sistema de governo adotado pela antiga aliança. No período pré-monárquico, nós precisamos lembrar que as tribos eram independentes. O território da Terra Prometida foi dividido em 12 tribos, cada um tinha a sua área, o seu lugar específico. Elas eram independentes uma das outras, mas interligadas pelo representante supremo, que era Deus. Prestavam culto a Deus, seguiam as leis de Deus, vinham até o lugar determinado para sacrificar, para apresentar suas ofertas. Então, esse povo, de uma certa forma, apesar de viverem independentemente, eram aliançados neste propósito, nesta dependência do mesmo Deus. A monarquia, ela vai fazer o quê? Ela vai unir essas 12 tribos em uma só lei, em um só princípio, em um só. Todos iriam responder a este monarca. Ninguém mais, o líder da tribo, ele teria que responder ao monarca todas as questões que fossem apresentadas e levantadas até ele. Então, a monarquia, a partir de agora, ela é instaurada quando Israel clama
por esse representante, onde nós lemos lá. Samuel orou e chorou muito na presença de Deus, porque ele entendeu que o povo estava pedindo era uma rejeição ao seu ministério, que ele estava sendo rejeitado, e Deus fala para ele: não, Samuel, o problema não é você, o problema é comigo. Rejeitaram a mim, não a você. E eu acho interessante neste diálogo, nesse conforto, nesse consolo que Deus deu a Samuel, porque em nenhum momento Deus falou para Samuel: a culpa é sua, os seus filhos, você os educou errado, você isso, você aquilo. Não. Você não vê Deus acusar Samuel de nada a respeito dos filhos. E Samuel, ele fala ali com Deus com o coração doído. E Deus vai consolá-lo. Foi errado esse povo querer um rei, irmãos? Não. Errado foi a ideia de que eles tinham, de que um governo humano mudaria a situação de Israel. Sendo que o problema de Israel não era governo, o problema de Israel era desobediência. Então, instaurar um rei, 2 reis, 3 reis, não mudaria em nada, porque era necessário mudança interior. Era necessário ter fé em Deus, obedecer os princípios de Deus. O que eles não estavam fazendo. Às vezes nós reclamamos de tudo. Reclamamos da nossa vida, do nosso trabalho, do lugar onde vivemos, e botamos culpa em quem? No governo. Mas eu queria te dizer uma coisa nesta manhã. Meu irmão, esse governo não está aí à toa. Não caiu de paraquedas. Alguém votou. E como o sol nasce para todos e a chuva vem para todos, você vai ter que lidar com isso. Agora, tire os olhos do homem e olha para quem? Para Deus. Obedeça a Deus. É Ele que tem promessa para você. Promessa de prosperidade, promessa de cura, promessa de segurança, promessa de livramento. É Deus que tem para nós. Não é o homem. E não crie falsas expectativas que mudando de governo sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar a partir do momento em que você entender: é Deus no controle da sua vida. É Deus. Este povo recebe o primeiro rei. Vocês sabem quem foi o primeiro rei que Samuel ungiu? Saul. Saul reina por 40 anos. Saul fez tanta coisa que desagradava a Deus, que Samuel é levantado para ungir um segundo rei, Davi. Davi ascende ao trono depois da morte de Saul. Governa também por 40 anos. Durante o governo de Davi, esse período, o reino fortificou-se, se expandiu, né? Davi era um homem de guerra, então as fronteiras foram se expandindo e ele foi estabelecendo o poder do povo ali, e foi algo tremendo, até que ele deixa um país consolidado para o seu filho Salomão. Salomão não foi ungido, Salomão herda o trono com base numa promessa que Deus fez a Davi, de que o trono não ficaria sem um descendente dele. Então Salomão, como herdeiro legítimo de Davi, ele assume o trono após a morte do seu pai. Então nós temos aí 120 anos de monarquia e de reino unificado. 40 anos Saul, 40 anos Davi, 40 anos Salomão. Durante esses 120 anos, Israel se fortaleceu.
Israel cresceu grandemente. Só que, após a morte de Salomão, vai eclodir no país uma guerra civil. E vai haver uma divisão entre esses domínios. Vai acontecer uma rachadura que nunca mais foi refeita. Nunca mais teve condições de ser consertada. O reino de Israel se divide em 2 reinos. O reino de Judá, que era o reino do sul, e o reino de Israel, que era o reino do norte. Os reis de Judá alternavam entre piedosos e ímpios. Já os de Israel, todos foram ímpios. Por quê? Alguém era descendente da casa de Davi? Não. Eram aventureiros, eram homicidas, eram idólatras, e eles matavam uns aos outros para assumir o trono. Então, até que este reino é destruído definitivamente. A duração do reino do norte foi de 209 anos, aproximadamente. 19 reis tiveram esse reinado. O primeiro rei deles foi Jeroboão I e o último Oséias. Esse reino era composto por 10 tribos. Na divisão que houve quando Salomão assume, 2 tribos ficam Salomão reinando, o filho de Salomão reinando, e as outras 10 se reúnem para compor esse reino, que é o reino do norte. Qual era a capital do reino do norte? Samaria. Até que, em 722 a.C., um general assírio chega até ali e leva todos exilados. Nunca mais voltaram. Os que ficaram na terra, por algum motivo, os assírios tinham uma prática de trazer estrangeiros de outros lugares para povoar o local. Isso para o quê? Para quê? Quebrar a identidade do povo, para que eles perdessem essa característica. Então, eles não teriam uma cidadania, eles não teriam um propósito de se libertar, porque eram povos mistos. Cada um tinha seus planos, seus propósitos. Em 722, o general assírio toma o reino do norte. As 10 tribos separadas, destruídas, levadas em cativeiro, são deportadas em exílio e nunca mais regressaram. Neste momento, o certo seria o reino do sul olhar para os seus próprios erros e entender, vamos consertar aqui, vamos fazer direito aqui. Não. Continuaram com os seus problemas, com os seus reinos. Uma hora um reino servia a Deus, outra hora não. Eles tiveram um total de 20 regentes. Desses 20 regentes, apenas 8 tinham compromisso com Deus. 8. O primeiro foi Roboão, filho de Salomão, e o último foi Zedequias. Como eu disse anteriormente, esse reino do sul era composto pela tribo de Judá e Benjamim, a capital, Jerusalém. Quando foi em 586, o reino do sul é invadido pelos babilônicos. Nabucodonosor faz 3 inserções ali e leva deportado 3 viagens. Na primeira viagem, nós sabemos quem foi. Os nobres, entre eles Daniel e seus amigos. Na segunda, ele vai levar a mão de obra específica, pessoas habilitadas, né, o exército. E por último, na terceira, ele leva todo mundo que tinha que levar. Só não vai velho e doente, que fica para trás, porque não aguentaria também essa viagem. O retorno do exílio também vai acontecer de 3 maneiras. A primeira turma que volta para Jerusalém vem liderada por Zorobabel.
a segunda turma por Esdras e a terceira por Neemias. Então, o povo que foi levado cativo, que foi levado exilado, Deus trouxe de volta um remanescente para Jerusalém. Ah, irmãos, quanta coisa, quanta lição estes eventos têm para nos ensinar. A Bíblia diz que quando Saul foi estabelecido rei, foi ungido rei, coroado rei, os súditos vieram até ele, os servos, trazendo presentes, jurando fidelidade a ele. Aí eu fico me perguntando se isso não tem que nos levar a refletir. Nós somos súditos, servos do Rei dos Reis. Somos participantes, embaixadores do reino do Senhor. Isso tem que nos levar a pensar na nossa vida. Como nós temos nos portado diante deste papel? Qual a nossa fidelidade? Se o que temos, se servir a Deus, se o nosso compromisso com Deus tem sido patente, tem sido algo que as pessoas possam ver e identificar você e a mim como servos do Senhor. 2 Coríntios 5:20 nos diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Embaixador é quem, irmãos? É um representante oficial de um país em outro país. Nós somos representantes do céu aqui na terra. Olha que função tremenda e maravilhosa que muitas vezes nós esquecemos. Deixamos de lado. Nós devemos buscar, irmãos, representar este reino celestial e sua justiça em todos os lugares que formos. Por onde estivermos. Independente de quem nos cerca, de quem nos olha. Ah, não, aqui eu vou deixar você menos crente para não gerar julgamento. Não. Eu tenho que buscar sempre de Deus uma capacitação para que eu possa verdadeiramente ser luz e sal nessa terra. E mediante tudo que nós vimos aqui hoje e estudamos, eu queria te fazer uma pergunta, te levar a pensar. Como você tem exercido a sua função de embaixador? Como você tem se saído como embaixador de Cristo nessa terra? Vamos ficar de pé? Essa pergunta, irmãos, é para levar você a pensar. Como eu tenho servido ao Senhor? Eu não quero que a minha vida seja como a desses reis. Um período na presença, um período afastado, outra hora mais próximo, outra hora não. Eu quero que a minha vida seja uma constância. E não uma constância paralisada, mas uma constância em continuidade. Que eu possa olhar para a minha vida hoje e olhar para o ano passado e medir o quanto eu evoluí como crente. O quanto mais próximo eu estou do Senhor. O ano passado eu fazia assim, esse ano eu não faço mais. Há 5 anos atrás eu pensava desse jeito, mas hoje estudando a Bíblia, me aproximando mais de Deus, eu entendi que aquilo que eu fazia não agrada ao Senhor, então eu não faço mais.
A minha caminhada com o Senhor tem que ser desta forma, constante e progressiva. Que nesta manhã, meu irmão, você possa ajustar o seu foco. Que você possa olhar para Cristo e reconhecer o que você tem feito de bom e o que você tem feito de ruim. Onde eu preciso melhorar e o que eu preciso deixar. Porque nesta caminhada é assim que funciona. Jesus não chamou a mim e a você para continuarmos estagnados lá naquele primeiro momento do encontro com Ele. Não, Ele nos chamou para trilhar um caminho, e esse caminho é Ele. E trilhar esse caminho é sempre para frente, objetivamente. Feche os seus olhos junto comigo e faça essa oração. Senhor, nosso coração é grato, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de Te conhecer cada dia mais. Quando olhamos para estes relatos, entendemos, Deus, a necessidade de mudança, porque sabemos que assim como o Senhor operou naquele tempo, o Senhor opera até os dias de hoje. Oh Deus, nós necessitamos do Senhor cada dia mais. Necessitamos da Tua capacitação. Nos ajuda, Deus, a sermos representantes do céu nesta terra. Tira de nós toda distração. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Queremos ser servos fiéis. Queremos ser servos comprometidos com a Tua obra, com a Tua palavra, com o Teu testemunho. Meu Deus, ajuda-nos a não envergonhar o Evangelho de Cristo. Não nos deixe ser pedra de tropeço, Deus, na vida de ninguém que porventura esteja olhando para nós. Ah, Deus, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Toma-nos pelas Tuas mãos, direciona os nossos passos. Meu Deus, nós queremos ajustar o nosso foco esta manhã. Que a nossa visão esteja sempre no Teu reino, olhando para as coisas de cima, para as coisas do alto, e não para as coisas terrenas que são tão passageiras e perecíveis. Oh Deus, nos dê este entendimento, nos dê a alegria do Teu Santo Espírito, que possamos vir para a Tua casa com o nosso coração transbordando de alegria, por saber que estamos vindo prestar culto ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluias. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, por este tempo precioso na Tua casa. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos no nome do Teu Filho Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um dos meus irmãos hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe seu domingo. À noite nós vamos estar aqui para um culto maravilhoso.